Teremos o nosso segundo painel com o tema Anatomia dos vazamentos de dados e ataques cibernéticos recentes. Como errar menos? Lições aprendidas em tempos de pandemia e importância do fator humano no processo. Bem, como informamos no painel anterior, vocês que nos assistem pela TVD também podem participar com perguntas e comentários para os nossos debatedores. Lembrem-se, o espaço para sua participação está na sala de transmissão da TVD, na caixa abaixo do vídeo chamada Comentário. Nossa equipe de jornalistas está a postos para enviar suas perguntas à mediadora do painel, a diretora do Security Leaders e editora da conteúdo editorial, Graça Sermu, que, como sempre, está afiadíssima, não é, Graça? Preparada. Muito bem. Comporão esse painel o Security Engineer da Tenable, Leonardo Nassif. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que ótimo. De qual cidade você fala? Agradeço. Eu sou do Rio de Janeiro. Acho que pelo meu fundo dá para perceber, né? Muito bem-vindo mais uma vez, Leonardo. Tudo uma homenagem. Obrigado, obrigado à organização da empresa pelo convite. Muito obrigado. Recebemos também como convidado para este painel o CSO da Fundage, Alexandro Diniz Soares. Bem-vindo, Alexandro. Boa tarde a todos, tudo bem? Quero agradecer o convite e uma excelente conversa, né? Porque eu sempre digo que isso é uma grande conversa entre amigos, né? Que bom. Todos temos muito a aprender, com certeza, não é? Todos sim. Muito temos bem. muito que aprender e muito que colaborar um com os outros. É isso aí. Essa é a ideia. Bem, teremos também a participação do engenheiro de sistemas da César, Felipe Ferraz. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Ângelo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bem. Seja muito bem-vindo. E este painel contará também com a participação do gerente de segurança da informação corporativa da Apvida Assistência Médica, Luiz Henrique Pereira. Bem-vindo, Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ângelo. Agradeço o convite e estou aqui disposto a contribuir com os colegas aí na discussão. Com certeza. E nós estamos muito felizes com a sua participação. Mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado. E, completando o time, nós convidamos o supervisor de segurança da informação da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, Paulo Pacheco. Bem-vindo, Paulo. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui novamente para conversar com vocês sobre essas temáticas muito pertinentes aqui ao nosso dia a dia, né? Então, como os colegas já falaram, vamos colaborar e trocar um pouco de experiência aqui para a gente aprender mais um pouco. Muito obrigado. Prazer. Mais uma vez, bem-vindo. E agora é com a Graça. Oi, Graça, querida, por favor. Olá. Obrigada, Ângelo. Boa tarde a todos, um prazer. A maioria, acho que já estive pessoalmente, né? É óbvio que eu adoraria estar pessoalmente, não só pela presença, mas com certeza a região maravilhosa, né? A gente trabalha, mas também se diverte, tem o prazer de estar num local maravilhoso, mas logo a gente vai conseguir estar novamente, né, presencialmente. Mas está sendo fantástico porque a gente está conseguindo, desde o início desse evento, eu tenho falado isso, vou me repetir sempre, né? Poder fazer esse mix de líderes, né, de várias cidades, isso é uma riqueza também. Então, tudo tem dois lados, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades também. Então, está sendo muito rica essa oportunidade e esse encontro, porque isso normalmente não acontece, né? A gente está numa cidade e acaba encontrando só com os líderes daquela cidade. Então, aqui a gente está conseguindo fazer esse encontro mais multidisciplinar, né? Com várias visões, de várias regiões. Então, está sendo muito interessante. E o nosso tema, ele é um tema muito, muito rico, porque ele trata exatamente do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que todos vocês, da área de segurança, da área de tecnologia, estão vivendo momentos sui generis com tudo que está acontecendo e a forma como vocês estão lidando com tudo isso. Então, eu queria justamente começar essa primeira rodada convidando, né, o Leonardo para começar. A gente já teve oportunidade, né, Leonardo, de estarmos juntos em duas outras oportunidades, e eu até trouxe uma pesquisa que a Tenable fez, mostrando, né, como que impactou bastante a área de segurança e de tecnologia esse momento, e eu queria que você dividisse um pouquinho o quanto que o momento, né, em que as pessoas foram
trabalhar em casa, no momento em que a segurança teve que responder a essa nova demanda. Muitos têm dito, na hora que o perímetro definitivamente se foi, né? Se teve alguém que morreu com a Covid, definitivamente foi o perímetro, né? E que a segurança foi demandada de uma forma como nunca antes, né? O quanto que essa demanda de risco e de acesso remoto exigiu da segurança e o quanto que isso fez realmente com que as equipes de segurança e os líderes de tecnologia tivessem que ter um nível de exigência muito grande. Então, Léo, se você pudesse só compartilhar rapidamente esses dados, acho que seria interessante para a gente poder ouvir aí dos nossos convidados também as suas experiências e o impacto que foi essa nova realidade. Ótimo, vamos lá, obrigado, Graça, boa tarde. Assim, acho que no momento, né, acho que esse momento dessa virada, né, para trabalho remoto, para tudo que está acontecendo agora, já é algo, não é esperado, mas desejado por muita gente. Só que a gente as empresas, né, vinham se planejando, ou vinham fazendo quando dava para fazer alguma coisa, né, criando as formas, né, das pessoas conseguirem trabalhar o mais remoto possível. E aí, com a pandemia, obviamente, né, houve essa explosão muito rápida de preciso agora virar todo mundo para casa, porque senão a empresa vai parar de funcionar, né? Obviamente, a infraestrutura foi muito demandada para isso, né, para fazer com que esse movimento acontecesse. E acredito, né, o que eu vejo muito conversando até com alguns colegas, é que a segurança da informação ela acabou virando o mapa do tesouro, né, onde todo mundo olhou para a segurança e falou, agora eu preciso de você para me ajudar a fazer isso acontecer, né, como é que a gente consegue fazer isso acontecer? O que a gente percebe é que muitos dos controles, né, que deveriam acontecer, né, num processo normal, obviamente, eles foram deixados de lado, né, precisava colocar as coisas para funcionar o mais rápido possível, e com o avião voando a gente começou a apertar os parafusos para ir controlando, mas sem, de novo, impactar a empresa, porque ela precisava continuar funcionando. O que a gente consegue ver é que as empresas se preocupavam muito com o perímetro, como você falou, né? Você construía aquele grande castelo com suas grandes muralhas, né, para deixar aquilo intransponível, só que a gente esquece do cavalo de Troia, né? Que alguém colocou alguma coisa lá dentro, né? Enfim, você saiu daquele controle, daquele seu perímetro, e você jogou as pessoas que estavam dentro do seu castelo para fora de casa, né? Então, o risco, obviamente, ele aumenta muito, né? E o que a gente percebe, né, através até dos nossos estudos, é que a quantidade, o uso, né, de ferramentais, né, ou seja, a procura de ferramentais que pudesse dar essa visão de risco fora do perímetro da empresa, ele veio aumentando bastante, né? Então, acho que a palavra do momento agora é essa: como é que eu calculo o meu risco? Como é que eu faço? Como é que eu mensuro exatamente o meu risco para entender se eu faço esse projeto acontecer ou não, se eu tenho que melhorar esse projeto que eu tive que fazer a toque de caixa para reduzir o meu risco da empresa, né? Então, o que eu percebo é muito isso. Perfeito. Felipe, o Leonardo começou falando sobre essa percepção do que eles acompanharam dos clientes, saltou aos olhos essa questão do fim do perímetro e dessa visão do risco. Eu vou acrescentar uma outra visão também, e, de certa forma, para nós, e no meu caso, que eu acompanhei, que foi a da pandemia cibernética. O que eu percebi? Vários CISOs ligando, todo mundo apavorado, e uma verdadeira pandemia cibernética acontecendo também. Muita gente indo para a internet, muita gente que não tinha hábito de comprar pela internet passando a comprar, pessoas que não tinham o hábito de usar e-commerce, aplicações indo para a internet, empresas que não estavam na nuvem ou que tinham uma jornada mais lenta da nuvem, indo mais rápido para a nuvem. Então, assim, a gente viu todo um cenário se modificando de uma forma muito rápida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você acha que isso impactou, de um lado, né, desafiando a segurança, mas, por outro, também criando uma grande oportunidade da segurança desenvolver uma maturidade, dizer a que veio, mostrar sua importância, mostrar que ela tem realmente um papel e ela faz uma diferença quando o negócio
precisa ser entregue, precisa funcionar. Eu queria que você falasse um pouco desse contexto, na sua visão. Legal. Obrigado, Graça. Eu vou pegar um pouco da deixa aqui do Leonardo. Assim, se você falar para uma análise geral, a gente foi forçado, e aí eu não falo só do nível de especialistas em segurança ou das áreas de TI, que quer que seja, né? Nós somos obrigados a fazer esse movimento, né? De ir para casa, né? De ficar trabalhando nesse home office daqui. Então, isso teve impactos para todo mundo, tá? O grande ponto com segurança é que, mais do que nunca, isso foi chamado a atenção. E por que isso aconteceu? Primeiro porque a gente precisou fazer todas as ações que a gente já fazia no modo presencial, né, de agora de forma remota, e para quem não é da área, e aí, de novo, eu estou falando de uma coisa mais específica, né, da área de TI, isso trouxe uma série de complicações, seja... sei lá, porque eu preciso usar uma VPN, porque eu preciso usar o computador da empresa com tal coisa, porque eu não posso logar no e-mail da empresa, enfim, todo esse contexto, todo esse outro, né, cenário, todo esse outro contexto. Agora, veja como a coisa é muito mais preocupante, tá, do meu ponto de vista, e aí, né, respondendo sua pergunta, abre margem para uma série de oportunidades, tanto do âmbito de infraestruturas de computação em nuvem, quanto do âmbito de segurança, até desenvolvimento de software. O que é que a gente viveu? Né? A gente viveu nesses 6 meses uma corrida para o mundo online, né, que a gente não teve precedentes na história, por razões óbvias, né, o que fez com que negócios inteiros tivessem que ir para o mundo online, não vou nem falar em nuvem, ir para o mundo online para poder não fechar, para poder dar continuidade. Isso, por um lado, é bom, certo? Mas também nos faz refletir sobre o seguinte: se empresas que já estão trabalhando há tempos, né, com soluções online, etc. e tal, já tem tantos problemas de segurança, a gente sabe disso, né? Segurança é uma coisa que vai aumentando, a gente se prepara para uma coisa, novas coisas aparecem, se prepara, novas aparecem, etc. Imagine negócios inteiros que eram essencialmente analógicos virando digitais, né? Toda aquela discussão sobre transformação digital. Então, a gente pegou um cenário, levou para o mundo online, só que nesse contexto a gente não tinha preparação nenhuma, e a gente já sabe que existe tanta dificuldade com relação à tecnologia, à segurança, né? Empresas vêm trabalhando com isso, se preocupam com isso, existem cargos de chefia, né, de C-level relacionados à segurança. E agora imagine que uma empresa que não tinha nada de tecnologia foi para a internet. Isso aí já vai abrir margem para a gente fazer tantas coisas. Aconteceu uma coisa comigo que eu achei super interessante, né, para não dizer, para ser mais politicamente correto. Eu estava comprando alguma coisa aqui com essa minha esposa, a gente foi comprar e bateu no Insta de alguém, falamos por WhatsApp, e a pessoa, não, eu entrego sim, etc. E legal. Aí ela fez, massa, para fazer o pagamento, eu tenho 2 formas. Eu posso mandar o rapaz levar a maquininha de cartão de crédito para ir, mas aí você paga 2 fretes, né, o frete da entrega e o frete da maquininha do cartão ir para você passar o cartão, ou você me passa o número do cartão de crédito pelo WhatsApp. Passa aqui o cartão de crédito pelo WhatsApp. Eu falei, não, tá de sacanagem, né, comigo. Vou passar meu cartão de crédito pelo WhatsApp. Não porque aqui é seguro, sabia que estava falando com alguém da área de segurança. Tem criptografia de ponta a ponta, não sei o que, etc. Aí eu respirei fundo aqui, olhei e falei, senhora, não tem um link que a senhora me passa, eu vou lá, pago, ou gero o boleto, me manda. Não, senhor, é porque isso aqui é mais prático, eu passo aqui no meu sistema direto do cartão de crédito. Eu fiz, tá, não, legal. Faz o seguinte, quero não, obrigado, viu? Boa tarde, segue para lá que eu vou arrumar outro canto, outro fornecedor para esse produto. Então, veja, veja a quantidade de novidade que tem, certo? Negócios inteiros de tamanhos diferentes, do pequeno ao grande, que agora necessita, né?
sem a cultura tiveram que ir para a internet, e aí sem cultura nenhuma de segurança, né? Exatamente. Então, por um lado, é como a gente falou, né? Por um lado, realmente tem o desafio, por outro, vai ter a oportunidade, e muitas vezes vai ter que aprender na dor. Eu queria, Alexandre, que você falasse, quer dizer, o exemplo e a colocação do Felipe é perfeita, né? Você tem os dois lados acontecendo. Eu queria que você compartilhasse, né, também como é que está sendo para vocês, porque eu falo está sendo porque, infelizmente, não acabou, né? As coisas ainda estão em processo, né? Passamos da fase mais complicada, mas ainda não acabou, né? E como é que está sendo essa experiência para vocês, né? Como é que foi o primeiro impacto e como é que está sendo essa jornada de lidar com esse novo cenário, com essa nova demanda, né? Do ponto de vista, realmente, de viver aí esse modelo novo, essa nova demanda de segurança e de tecnologia. Boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer antecipadamente o convite, né? E estar junto com todos esses colegas, mesmo que de forma virtual, né? Revê-los, né? Já que a gente já fez alguns painéis presencialmente, né? Obrigado novamente, Graça, pelo convite. Dentro desse contexto, né? Estava até rindo agora com o evento que o Felipe falou, que também aconteceu comigo, né? Dói no coração quando uma empresa vem falando que a gente precisa dar essas informações de uma forma não tão lógica, né, para nossas mentes de segurança, né. Mas dentro de um contexto, né, dentro desse contexto de pandemia, dessas mudanças todas, né, que estão ainda acontecendo, né, eu vejo muito que é preciso focar muito mais nas pessoas do que processos e tecnologia hoje. Né? Antigamente, né, quando a gente ia para o trabalho, a gente fazia um refresh mental do ambiente de casa. Ou seja, a gente estava num ambiente de trabalho, onde a gente poderia meio que se ausentar um pouco do ambiente de casa. E quando a gente voltava para casa, a gente se ausentava um pouco do trabalho também. Então, esses refreshes mentais davam um pouco mais da gente lidar com cada uma dessas ações, né, de forma muito mais tranquila e muito mais focada. Hoje não, hoje está tudo no mesmo lugar. No momento que eu estou lidando, como o Felipe estava falando, com a questão de segurança, com compra e tudo mais, tudo está acontecendo. A criança pulando no sofá, como o Carlos estava falando, essas coisas hoje pela manhã, né? Então, tinha essas segmentações. Então, os aspectos psicológicos ficaram cada vez mais complexos, né? Hoje a gente tem um aspecto emocional, né? E uma falta social, né? Que isso engloba também na medida em que a gente trabalha com as questões que a empresa agora está dentro da sua casa, né? Então, a gente tem que começar pelo processo de conhecimento da pessoa. Como é que estão os meus ativos de recursos humanos, a empresa pensando nisso, como é que estão os meus ativos de recursos humanos em casa? Quais são as habilidades que esses ativos dispõem, né, para lidar com tecnologia, para lidar com procedimentos, e qual a atitude que esses ativos estão tendo diante disso aí, diante de um paradoxo de que hoje eu estou trabalhando com a minha mente totalmente focada no trabalho, mas em um segundo eu saio para um ambiente de casa, porque o filho chama, porque a internet cai, eu preciso fazer uma compra do supermercado, então tudo isso se mistura, então todos esses aspectos, né, eles estão sendo colocados de uma forma muito pesada para algumas pessoas e para alguns ativos de recursos humanos, né? E eu vejo muito nessa questão, e eu estava debatendo muito essas semanas, com a questão do como é que está o compartilhamento do tempo tecnológico, né? Como é que a gente está tirando também, tendo as diversas frações de tecnologia dentro da minha casa? Como isso interfere na questão de segurança para a minha empresa que está dentro da minha casa, né? Por exemplo, eu digo muito que no momento em que eu tenho um único computador para trabalhar, meu filho vai usar o mesmo computador para assistir uma aula na escola, que precisa colocar os sistemas da escola dentro do computador do trabalho, que a filha, o filho, o neto, ou seja, tudo se mistura. E eu estava falando muito nessa questão que é preciso criar um novo protocolo de segurança da casa digital. Eu até estava intitulando com alguns amigos, que é o DHSP, Digital Home Security Protocol, né? Que é o protocolo de segurança onde como eu vou abordar a questão da tecnologia, como eu vou abordar a minha atitude, o meu conhecimento e todas essas minhas habilidades
de um contexto muito mais separado. Dentro do mais... Porque nem todos, né, Alexandre, nem todos, e o que você está falando tem muito sentido, porque eu tenho feito vários painéis virtuais e ouço muito que nem todas as pessoas estão conseguindo ter, cada um, seu dispositivo, né? A gente percebe isso porque, às vezes, quando a gente vai começar, por exemplo, uma reunião online, às vezes o nome da pessoa que está tentando entrar na sala não é o mesmo nome da pessoa e é porque ela está entrando com outro computador. E, às vezes, a gente fala, mas não é a pessoa que está entrando, não, é porque agora eu estou com o computador da minha esposa. Não, é porque agora eu estou com o computador. Então, o que você está falando de ter realmente se pensar no novo protocolo de segurança, porque o ambiente é outro, e até a configuração de acesso, né, é outra, é verdade mesmo, né? Antigamente, o que a gente fazia nos ambientes de trabalho? A gente trabalhava com a questão da mesa limpa. Manter minha mesa limpa para manter meu foco, minha disciplina, e todas as informações que são essenciais para a empresa de forma organizada. Mas temos agora de trabalhar com a mente limpa, que é um contexto muito mais complicado. Perfeito. Né? Tá certo. Eu quero continuar ouvindo, porque cada um de vocês está trazendo aqui insights bem ricos. Depois eu volto para o Leonardo comentar isso, mas a segurança vai ser bem desafiada aí nesse novo contexto de home, né? Essa segurança aí que vai ter que ter um protocolo para trabalhar com esse ambiente. Luiz Henrique, como é que está sendo aí para vocês essa nova realidade aí da segurança, tendo que lidar com esse ambiente familiar aí, esse novo cenário? Como é que está sendo para vocês? Porque o setor de vocês é o setor que está, é o mais aí desafiado, não? Verdade, Graça, é verdade. Primeiro, obrigado aí pelo convite. O setor de saúde, ele está muito na berlinda, né? A gente está vendo aí todo dia empresas de saúde sendo postas à prova, questões de vazamento de informação, e a gente lida com um tipo de dado que é realmente muito sensível, né? Não só do ponto de vista legal, mas... então, assim, para nós, se eu pudesse resumir... Pandemia, né, Luiz? A própria pandemia, ela está... O setor de saúde está no epicentro do que está acontecendo, né? A pandemia a gente tem... de saúde, né? A gente tem vários aspectos, né? Além da proteção de dados e de segurança da informação, as nossas próprias operações, elas estão sendo muito demandadas, né? Então, as nossas áreas de operação, hospitalar, imagem, exames, essas estão sendo muito demandadas. A gente trabalhou hoje, mas a gente trabalhou aí por vários meses bem perto do nosso limite operacional, né? E isso impacta a companhia como um todo, né? Hoje o Apvida tem mais de 30 mil funcionários, né, colaboradores, e mais outros talvez 30 mil indiretos, que a gente chama, que são médicos, dentistas, fisioterapeutas, né? Então, você lidar com todo esse pessoal, né? É certo que o pessoal operacional estava nas linhas de frente, mas o pessoal de escritório, a maioria deles foi para casa. Então, se eu pudesse resumir uma palavra, tudo que aconteceu com a gente, eu chamaria de adaptabilidade, né? Então, foi uma grande oportunidade da gente testar se nós somos capazes de nos adaptar rapidamente a situações novas, né? E foi isso que aconteceu. A gente, início, a gente fica meio sem saber o que fazer, confesso a você, é uma coisa inesperada. A gente tem muita, vamos lá, na prática, tem muita VPN para instalar. A questão de uso de até dispositivos, se eu permito dispositivos pessoais ou não numa situação dessa, o que fazer, né? Então, foram muitas decisões que precisaram ser tomadas, assim, em curto período de tempo, mas a gente conseguiu aí, e hoje já estamos de volta ao escritório, viu? Já faz alguns meses, né? Desde o 1º de junho nós já estamos, com exceção de algumas pessoas de grupo de risco, mas a maioria da nossa força de trabalho já está de volta ao escritório. Voltou. Lógico, tomando todos os cuidados, protocolos de segurança, inclusive desfazendo as coisas que foram feitas na época do nosso aperreio, né? Lógico, não podemos esquecer
das, sei lá, 2.000 VPNs que a gente teve que abrir, depois teve que retirar novamente para não deixar isso aí exposto de alguma forma. Mas a adaptabilidade realmente foi a palavra de ordem aqui de todo esse período. Quer dizer, e mesmo, né, obviamente, a gente sabe, ninguém, acho que nenhum de nós, em sã consciência, desejaria um cenário como esse. Mas, já que nos vimos diante dele, olhando e ouvindo a sua experiência, pensar, né, que esse movimento que vocês fizeram de ir retornar, o quanto de aprendizado, né, teve nesse processo e o quanto isso, com certeza, vai contribuir para a sequência, né, para tudo que vai vir, né, daqui para frente. Né? Se aprende muito num processo como esse. Né? Eu acredito que tem aí um manancial de aprendizado em você fazer um movimento como esse, né, rapidamente, de ir e voltar, né? Como você falou, abrir todas essas VPNs, depois fechar todas essas VPNs, e com tudo que isso implica nesse meio tempo, né? Eu acredito. Eu acho que daria para a gente escrever um livro, viu, Graça? É verdade. Tranquilamente. Porque, olha, eu tenho tido muito, eu tenho passado aqui, eu faço, né, quase todos os dias esse trabalho aqui. Eu vejo muitos irem, mas poucos voltarem. Tem muitos que foram, mas não voltaram ainda. E muitos nem voltarão. Você, sinceramente, olha, tiro o meu chapéu aqui para você, porque a maioria foi, mas não voltou ainda. E muitos não voltarão. Então, realmente, daria, olha, estou quase combinando com você uma entrevista aqui depois, para a gente detalhar aí como é que está sendo aí, como é que foi, porque realmente assim, é um grande desafio, né? Graças à equipe nossa aqui, a equipe de segurança, a equipe de TI, realmente a gente conseguiu trabalhar de forma bem organizada e na medida do possível, né? Porque plano nenhum de continuidade de negócio preveria o que a gente passou, né? Então, foi algo que realmente extrapolou tudo imaginável. Mas eu considero que a gente trouxe um aprendizado bem grande. E assim, também... Como você falou, né? A adaptabilidade, né? Eu acho que essa grande... E também permitiu que a gente integrasse mais as equipes, né? A questão da necessidade, a questão da disponibilidade de cada um, isso aí também fortaleceu muito as nossas equipes. Perfeito. Paulo, sua vez de contribuir aqui conosco, porque está sendo extremamente rica essa primeira rodada, onde a gente está vendo aí aspectos bem diferenciados aí, a experiência de cada um de vocês. Qual a sua contribuição nessa fase aí tão desafiadora? Graça, boa tarde novamente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Foi e está sendo, né, um desafio e tanto, né? Está sendo, é verdade, está sendo. Está sendo, porque, enfim, a gente tem essa questão aí da pandemia, onde a gente tem uma exposição muito grande, bem maior do que antes, né, dos sistemas aqui da casa, né? E na medida que você começa a expor mais, evidentemente, isso tem mais risco, né? E a gente também agora tem as obrigações de implantar as obrigações e as metodologias da LGPD também, né? Verdade. Então, foram dois fatores, digamos assim, que trouxeram muito, muito trabalho para a nossa equipe, né? Então, assim, do aprendizado desse processo, o que a gente vê é a importância muito grande da gente ter uma equipe muito coesa e colaborativa para estar fazendo todo esse trabalho, porque foi um volume gigante de trabalho para prover o acesso dos sistemas tanto para a sociedade, como também para os servidores que trabalham apenas de forma interna, né? Então, passamos aqui muitos dias trabalhando dia e noite, de forma seguida, para a gente vencer esse desafio, né? Mas também de dar a continuidade, né, como eu falei, para que essa coisa toda funcione, né?
O que eu noto também, e aí até por conta da LGPD, é a necessidade de toda essa situação agora da segurança, ela tem que ser levada de uma forma mais frequente e com maior importância para os executivos. Né? A própria lei, ela agora exige, por exemplo, que os sistemas que carregam dados pessoais, e o governo geralmente tem muitos dados pessoais, né? Eles sejam avaliados através de um relatório de impacto à privacidade, né? E isso é um salto muito grande, digamos assim, em termos da maturidade de você proteger, né, os dados que agora têm essa proteção legal, né? Então, isso veio, digamos assim, ao encontro, né, dessa necessidade que a gente teve na pandemia de ter um maior controle, né, das nossas informações, que são muitas, e também uma maior maturidade, no final das contas, né, de ter isso, digamos assim, com o acompanhamento dos executivos, né? Então, está havendo, digamos assim, eu diria, uma ascensão maior da questão da segurança dentro de casa, né? Porque na medida em que, por exemplo, relatórios e determinados controles precisam ser implantados, né, e os executivos eles precisam validar essas questões, então a coisa ela está num patamar agora mais importante dentro de casa. Então, de forma muito breve, né, eu diria que são essas considerações que eu faço de início, né, porque daí vem todas as consequências, né? Então, por exemplo, se um determinado relatório de risco, né, ele identifica que, por exemplo, para sustentar um determinado sistema, né, esses ativos aqui, né, sejam processos, pessoas ou tecnologia, ele precisa de ajuste, né? Então aquilo dali já vem referendado, digamos assim, pelas instâncias superiores e dá toda a condição para que a gente faça, né, a implantação. Porque a secretaria ela é muito grande, né, ela tem muitas verticais. Uhum. E para a gente implantar alguns controles que são muito específicos de determinada vertical, a gente tem que ter ali a participação do executivo, né? E esse momento está sendo muito importante porque a gente tem, digamos assim, essa legitimidade, né, esse poder, né, digamos assim, de estar implantando essas medidas de segurança. Né? Então, é um momento muito rico, de muito aprendizado, né? Uhum. E, bom, que no final das contas, como eu estou dizendo, está elevando, digamos assim, a segurança realmente é um patamar executivo, né, dentro da casa, porque é inevitável. Na medida que há a transformação digital do negócio, né, a preocupação, digamos assim, com a sustentação e a segurança das operações, ela atinge um outro patamar, né? Pelo menos da área de TI, é um outro patamar. E é muito importante, né, Paulo, você trazer também, acrescentar a questão da privacidade, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? A LGPD, a gente veio acompanhando as idas e vindas, e no meio da pandemia, né, ela acabou sendo aprovada, né, a lei acabou sendo aprovada no meio da pandemia, e esse calendário, né, esse cronograma aconteceu, e aí tudo ao mesmo tempo agora, e com certeza é um cenário que a gente está tendo que lidar, né, ao mesmo tempo, mas acaba sendo também uma grande experiência. Eu estou acompanhando aqui alguns comentários da nossa plateia, tem algumas perguntas, mas eu estou trazendo aqui um comentário do Leandro Roldão, que é o CIO da Wikibold, e ele destaca que a adaptabilidade. Gostei muito dessa experiência. Nesse momento, temos que pensar nisso, mesmo na segurança, e temos que refletir a essa nova forma de trabalhar. Eu acho que esse é o novo normal. Adorei essa contribuição. Então, Luiz Henrique, você trouxe aqui essa palavra
que está aqui se bombando aqui no nosso chat aqui, do pessoal que está nos assistindo, que está gostando muito. Leonardo, eu queria voltar com você. Eu tenho essa pesquisa, que ela é muito rica, tem servido de base aqui para a gente, e ela me chama a atenção num aspecto aqui, né? Ela tem uma série de dados, inclusive ela está disponível, se não me engano, depois eu acho que o Leonardo pode até reforçar, né, os canais aí, a gente pode colocar disponível também aqui para vocês, mas ela diz o seguinte: em cada 10 líderes locais de segurança, eu acho que é no caso do Brasil, né, que responderam essa pergunta, essa pesquisa, houve uma pergunta fundamental feita, que foi a seguinte: qual é o nível de segurança hoje? E essa foi a pergunta-chave. E analisando as respostas, foi constatado que 50% dos líderes de segurança, eles realmente tiveram dificuldades em responder de forma objetiva essa pergunta, Leonardo. É uma pergunta difícil, né? Ainda mais num momento como esse. Então, o que eu queria agora, depois que a gente acompanhou todas essas experiências, né? Na sua visão, a gente sai, né, com adaptabilidade, com todas essas visões, mas a gente tem aí a chance de aumentar o nível de maturidade da segurança e poder, né, os líderes avaliar melhor o nível de segurança e ter, talvez, mais tarde, umas experiências melhores do que a que o Felipe teve, por exemplo, de uma empresa achar que vai conseguir tirar de um cliente, né, uma informação pelo WhatsApp. Quer dizer, a gente tem chances de aprender, de criar uma maturidade maior de segurança, de saber responder à alta direção qual é o nível de segurança da organização. O que você prevê aí como sendo positivo que a gente vai tirar dessa experiência toda? Então, Graça, assim, rapidamente falando da pesquisa, né, foi uma pesquisa que a gente encomendou da Forrester, onde o objetivo era exatamente esse, né, descobrir como é que os executivos de negócio e os CISOs e BISOs do mundo, inclusive do Brasil, como é que era a visão deles em relação à segurança das empresas, né? Então tem esse dado que é muito importante, né? Quando eles são questionados sobre estamos seguros, né? Os CISOs, o time de segurança, ele não tem certeza em responder, falando, a gente realmente está seguro. E eu acho que a gente pode pegar exemplo de todos aqui, né, Graça? Acho que a gente está num momento que ele é muito ímpar, porque ele é um momento que ele é diferente, né? De um lado a gente tem a LGPD e do outro lado a gente está tendo que colocar sistema no ar, seja para fazer a empresa continuar a funcionar, né, como o Felipe falou, ou seja para permitir que o público, né, que a população consiga fazer alguma coisa, continuar a vida dela, né, pública, como o Paulo comentou. A gente tem casos como, por exemplo, o Luiz Henrique, que tem muitos dados pessoais, mas teve que abrir essa questão de VPN, agora teve que fechar a questão de VPN, mas não sabe se vai ter que abrir de novo, né, Luiz, a questão de VPN. Então, e mais do que isso, né, não só abrir e fechar, mas você tem que dar mais acesso para as pessoas, e aí pega o que o Alexandre falou, né, as pessoas estão acessando esses dados, as empresas, de uma máquina que às vezes não é corporativa, que não tem os controles de segurança, né. Então, assim, o que eu percebo, acho que esse estudo ele trouxe uma visão muito legal, é exatamente essa, né? A área de segurança da informação, talvez até hoje, ela não estava muito linkada com o negócio da empresa, né? Com os executivos de negócio. Tem muitas empresas que falam com a gente, falam, não, a segurança da informação ela é custo. Ela não faz a empresa funcionar, né? Ela só é chamada quando existe algum problema, né, que ela deveria ter protegido e não protegeu, por exemplo. E hoje eu já vejo isso muito diferente, né? Então, eu acho que essa pesquisa traz muito dessa informação, que a segurança da informação, sim, tem que sentar na mesa com as áreas de negócio. A gente, como profissionais de segurança da informação, a gente tem que entender mais do negócio para fazer a segurança da informação se adaptar, e aí pegando a palavra de novo, né, ter adaptabilidade, se adaptar ao negócio da empresa também para não engessar o processo, mas também para não permitir que qualquer coisa aconteça, tá? E principalmente que a gente consiga, né, acho que a área de segurança da informação consiga quantificar o risco,
né, que ela consiga botar na mesa, numa linguagem simples, fácil, de uma comunicação que todo mundo consiga entender, que não seja técnico, sobre risco, né? Fazer esse tipo de ação, eu vou trazer esse determinado tipo de risco, essa pontuação de risco, eu estou aumentando isso. Ou, preciso fazer esse investimento para reduzir tantos pontos de risco, né? Então, assim, acho que essa pesquisa, ela casou muito até com o nosso portfólio, a gente fala um pouquinho, né? A ideia não é essa, porque a gente traz essa visão de risco para as empresas, mas acho que é muito importante hoje a gente começar a não pensar mais só em proteção, mas também pensar em como é que eu quantifico o risco, como é que eu mostro o risco para a empresa, como é que eu mostro que eu estou protegendo a empresa e fazendo ela evoluir, que não é só, por exemplo, colocar um serviço nuvem e vou trazer um retorno financeiro, mas eu preciso fazer isso também com segurança, porque se isso parar de funcionar, a gente vai ter um grande problema, ou se a informação vazar lá de dentro, né, a gente tem uma LGPD batendo na porta, que já está funcionando, já tá valendo o jogo, né, então, eu acho que é isso, acho que agora a gente tem que aproveitar esse momento para sentar na mesa e mostrar essa visão realmente diferenciada de risco. Eu queria saber o que vocês acham, quer dizer, desse resultado e o quanto vocês acham, assim, nessa rodada final, que agora a gente está analisando mesmo, né, estamos com o nosso tempo, o tempo voa, mas eu acho que as experiências foram sensacionais, se a gente pudesse deixar aqui uma avaliação do que eu não gosto desse novo normal, o que vai ser pós-Covid, eu acho que a gente não tem como fazer exercício de futurologia, mas se alguém pudesse fazer um comentário sobre se vocês acham que a gente tem chances realmente de aumentar esse nível de maturidade. O que vocês acham? Quem poderia comentar isso? Você acha, Alexandre? Sim, a gente tem que focar nas pessoas. No momento que a gente foca nas pessoas, a gente tem a condição de manter e aumentar o nível de maturidade. O que acontece hoje? Tudo é feito por pessoas, para pessoas, né? Hoje nós, na área de TI, somos capacitados e orientados para trabalhar com frameworks, dados, métodos, mas muito pouco com pessoas. E a LGPD traz um pouco esse desafio, né? Por quê? Então, você insiste que a maturidade vai vir realmente de focar mais nesse momento nas pessoas mesmo. Né? Nas pessoas, porque a única certeza que temos na vida é que sempre a mudança vai acontecer. Não adianta a gente pensar que agora eu vou trabalhar minha empresa, vou trabalhar meu contexto de segurança e esperar que isso vai ser para sempre. Não vai acontecer dessa forma. Porque hoje eu sou uma pessoa, amanhã vou ser uma outra pessoa, com as experiências que eu vou trazer, com as dificuldades que eu vou trazer, com as faltas sociais, psicológicas e tudo mais. Eu concebo muito uma questão que eu estava comentando com a pessoa, que a psicologia digital precisa ser trabalhada. Né? Então, a LGPD, ele vai trabalhar o contexto como as pessoas vão olhar os seus dados e da forma como esses dados podem ser usados. Mas é preciso que o pessoal de segurança pense também como são essas pessoas. Porque o atacante, ele vai conhecer primeiramente o que a pessoa precisa, como a pessoa retrata, o que ela espera. Então, assim, nós, da área de TI e segurança, precisamos pensar o quê? Quem são essas pessoas que precisam de segurança? Quais são as necessidades psicológicas e tudo mais? Eu estava até brincando com um amigo, dizendo, a gente vai criar um novo patamar de psicologia, a psicologia digital, né? Se não já tinha sido criado, né? Porque a gente vai escutar muito mais do que a pessoa precisa, porque a gente pode montar um big, mega sistema de segurança, mas a pessoa não está nem aí para esse sistema de segurança, né? E usa o computador do trabalho para colocar o joguinho do filho e fazer as outras coisas. Então, o foco são as pessoas. Felipe, você gostaria de fazer também um comentário sobre o que você acha queria que a gente sai mais maduro aí de tudo isso? Queria aproveitar o comentário do Alexandro. As pessoas, de fato, vão ser o grande foco. Se a gente fizer um paralelo, né, com todo o cenário que a gente está vivendo hoje da própria pandemia, muito do que a gente pode fazer para tentar combater depende das pessoas, né? É aquela coisa de todo mundo lavar a mão, todo mundo de máscara, evitar aglomerações, etc. Então, veja, pode ter milhares de coisas ao redor disso, certo? Soluções mais macro,
mas a mais efetiva sempre é cada um, né, tendo o conhecimento do perigo que está passando, do impacto que isso pode ter, e faz com que, assim, medidas que você pode fazer, você mesmo, sem depender de outras, sejam as mais efetivas. Claro, a gente não vai deixar de lado coisas muito maiores, né, mais holísticas, mais generalistas, não. Mas tem que partir das pessoas. E isso fica muito claro quando a gente olha para empresas, negócios de uma forma macro, né? Quando a gente olha para uma empresa, uma grande empresa, que fature alguns milhões por ano e etc., a gente tem a figura do C-Level, do CEO, do CFO, você tem a prerrogativa de ter um VP de tecnologia, você tem a prerrogativa de ter um CISO, mas e as pequenas empresas? Como é que elas vão trabalhar isso? Tem um monte de soluções aqui, né, vamos colocar aqui uma aspa gigante na prateleira que a gente pode fazer uso, colocar, utilizar, mas pô, ainda assim a gente está falando de um conhecimento e de uma preocupação que ela não está personificada, sabe? Uma pessoa, como os colegas aqui, que podem puxar isso, que entendem disso, etc. E como é que como é que essa empresa vai fazer isso, né? Aí vai depender das pessoas. Aí foi muito saudável esse comentário do Alexander, porque traz isso à tona. Tem que partir das pessoas que usam, os clientes, vamos pensar assim, né? E das pessoas que fazem os negócios, tá? Independente do tamanho que eles têm, tá? Acho que tá nessa linha por aí. Perfeito. Pessoal, eu adoraria continuar com vocês, o tema é fascinante, mas não posso avançar tanto na hora do almoço, senão vão puxar a minha orelha. Foi muito bom, eu acho que saímos daqui com três grandes insights. Trazido aí pelo Leonardo e por toda essa pesquisa, que é a questão de se preocupar realmente com esse novo conceito do risco, né, Leonardo? E acho que a pesquisa, eu sou fã, é sensacional, e nós temos aí também no espaço da Tenable esse material para vocês. Eu acho que o conceito de pessoas trazido pelo Alexandre, pelo Felipe, é sensacional. Adaptabilidade foi a palavra-chave que o Luiz Henrique trouxe para a gente, e o Paulo trouxe, com certeza, uma questão que é a privacidade, que a gente não pode esquecer que está dentro desse contexto. Então, um painel maravilhoso, com aspectos sensacionais, excelente contribuição desse time. Muitíssimo obrigada, né, a todos vocês. Continuem conosco, plateia. Vamos fazer um break do almoço, mas à tarde tem mais conteúdo para vocês, ok? Pessoal do painel, muito obrigada. E continue aí conosco. Vamos só fazer um break rápido. Obrigado. Tchau. Abraço. Obrigada. Pessoal, até mais. Tchau. Obrigado, Graça, Tenable e demais participantes pelo excelente debate. Parabéns a todos, mais uma vez, muito esclarecedor.